Gonçalves Dias, número 34, Petrópolis. Nesta casa viveram durante 6 meses o casal Stefan Zweig e sua esposa Charlotte Haltman. Muito bem. É com imensa alegria, grande prazer, que eu faço um outro podcast com o meu dileto amigo, o grande escritor Dionísio da Silva. Eu já fizera no primeiro podcast o currículo, que é enorme, um currículo da maior qualidade do Dionísio. E como nós vamos priorizar hoje este livro, Stefan Zweig Deve Morrer, eu vou ler um pequeno trecho de um currículo deste livro aqui. Dionísio da Silva recebeu o Prêmio Internacional Casa de las Américas por Avante Soldados, para trás, em 1992, e diversos reconhecimentos por seus outros romances, contos, crônicas e ensaios. É autor de 35 livros, entre os quais Goethe e Barrabás, em 2008, Os Guerreiros do Campo, em 2000, Teresa d'Ávila, 1997, Orelhas de Aluguel, 1987, A Cidade dos Padres, 1986, A Mulher Silenciosa, em 1981. Todos constantemente reeditados. Sempre reeditados. Da Academia das Ciências de Lisboa, ele pertence. É também doutor em letras pela USP, professor federal da UFSCar e autor de livros de referência sobre censura e etimologia. É catarinense de Siderópolis, onde nasceu em 1948. Trocando agora de óculos. Ô Dionísio, é uma honra você estar aqui comigo outra vez. Querido Vereza, que honra e orgulho para mim. Muito obrigado. E eu gosto de conversar contigo. Ô Dionísio, só para contextualizar os nossos inúmeros e queridos seguidores, quem era Stefan Zweig? Stefan Zweig era uma pessoa muito de bem com a vida, com um futuro radiante, um presente esplêndido quando ele morreu, porque o que ele queria ser, ele se tornara aquilo que ele queria ser, não é? Ele queria ser escritor, queria ter esse poder de expressão, queria fazer a biografia, que é contar a vida dos outros, uma espécie de fofoca bem organizada da vida alheia, e fazia isso muito bem, era muito bem recebido em vários países, e ele teve um grande tropeço na sua vida. Encontrou um inimigo feroz, que foram os nazistas, que devastaram a Europa e alcançavam seus inimigos onde quer que estivessem, alcançaram o Stefan Zweig também aqui no Brasil.
O, além da especialidade dele, digamos assim, em biografias, ele nasceu de uma família abastada, né? Sim. De uma família abastada. É, ele veio para o Brasil exatamente em que data? Quer dizer, mais ou menos em que data? Olha, Vereza, eu não tenho certeza do ano, teria que consultar, mas quando ele morre, em 1942, ele já estava aqui no Brasil há uns 3, 4 anos, com residência fixada mesmo, né, lá em Petrópolis. Morou um tempo aqui no Rio e depois foi para lá por causa da asma da Charlotte Altman, sua segunda esposa. A Frida morava já nos Estados Unidos. Ele tinha feito já no governo. Se diz que o governo Vargas, inclusive, o Silvio Bach, vou trocar só um plano aqui, o Silvio Bach, o cineasta Silvio Bach, que te dirigiu no Esplêndido Aleluia Gretchen, o Silvio Bach fez um filme sobre o Stefan Zweig, chama Lost Zweig. Pouca gente viu esse filme, mas lá ele mostra uma cena que há um ministro do Getúlio, um secretário do Getúlio, mostrando uns armários cheios de livros de Brasil, País do Futuro, que o Zweig não teria vendido, teria editado e o governo comprou para parecer que vendesse. O Silvio Bach, eu acho que fez isso com ironia, para mostrar como, mesmo atualmente, não são poucos aqueles que difamam um pouco a memória do Stefan Zweig. Você poderia citar, assim, alguma das biografias que ele fez, além do livro final dele, O Mundo que Eu Vi, né? O da Maria Antonieta, não é? A rainha decapitada na Revolução Francesa, que é muito boa, Maria Stuart também. Ele fez essas coisas hoje, para a gente citar assim ex abrupto, é melhor ir numa fonte confiável e rápida, qualquer um vai saber, não é? Mas tem o que eu gosto muito dele, não é? Eu sei que as pessoas gostam mais das biografias. Eu gosto quando o Zweig, numa pequena novela, a morte joga xadrez, né? Ele joga xadrez com a morte. Aquela novelinha é irrepreensivelmente construída. Eu sou escritor, modéstia à parte, eu sei como é que aquilo pode ser feito, não é? Diferentemente de um filme que eu não sei como é que é feito, não sei como é que se representa, mas escrever uma novela, um romance, um conto, eu sei com que ferramentas a pessoa lidou. E esta novelinha da morte, jogar xadrez com o escritor, é fantástico, né? Ele, quando, coitado, sai da Áustria, ele vai para a Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos, né? Uhum. E lá me parece que ele conhece em algum desses países uma secretária que era Lotte, e se apaixona por ela, é isso? Sim, a Charlotte Altman, que era judia também, judia polonesa, é preciso dizer, entre parênteses, que naqueles anos ser judeu era uma condenação prévia no berço. A criança nascia e estava condenada à morte se os nazistas a encontrassem, porque era uma perseguição feroz. O plano nazista era exterminar a etnia judaica, não é? Então não importava o que tivesse feito ou não tivesse feito, o plano era a extinção. E a Charlotte, naquele contexto, começa a trabalhar para o Stefan Zweig e nascem uns vínculos entre secretária e escritor que vão para além do profissional. No ambiente, ele já estava com o casamento em crise, estava se separando. Casamento, né? Com a Frederica. E rompe o amor, a paixão. Eu acho que mais o amor do que a paixão. Se você olha assim, eu li 2 ou 3 biografias do Zweig, né? O que eu tenho a reclamar deles é que a mulher, a Lotte, quase não aparece, está ausente, né? Parece que é só ele que fez tudo sozinho, e ela estava ali com ele, primeiro como secretária, depois não deixou de fazer seus trabalhos como amada, como pessoa
que tem uns vínculos muito de fogo com ele, muito fortes, onde ele vai, ela vai também, ela gostava muito dele, era uma paixão arrebatadora e um amor muito fundo, e ela é silenciada, ela não silenciou, não se silenciou, ela é silenciada. Inclusive no teu livro, Stefan Zweig deve morrer, depois eu vou perguntar por que esse título, é dito aqui que ela era muito culta, falava 7 idiomas, né? Uma das calúnias, né? Temos né? que dar um nome às coisas, os nomes que as coisas têm, pelas quais são conhecidas, né, Vereza? Eu acho que é uma calúnia omitir a presença dela, em primeiro lugar, e depois daqueles que a citam rapidamente, a citam assim como se ela soubesse só datilografar, que naquele tempo não tinha digitação, né? Eram em máquinas de escrever que ela escrevia. Como se ela só soubesse isso. Ela chegou em Petrópolis e não sabia o português, aprendeu para poder explicar para o pessoal da casa como é que vai fazer o serviço, como é que vai fazer comida para ele, como é que vai arrumar a casa, tudo isso numa língua que ela não conhecia, e ela falava fluentemente o alemão, inglês, francês. Ela era uma pessoa de um saber vasto, qualificada, mas qualificada para muito além do que ela fazia. Agora, Dionísio, o que te levou, depois a gente chega na parte do porquê o título, o que te levou a ter esse interesse por esse grande escritor? Olha, Vereza, você me cutuca assim com umas questões que nunca me foram feitas, né? Eu sempre me preocupei muito, me marcou muito, me comoveu o suicida, ou aquele que é dado como suicida. E uma vez eu li uma frase, eu já não sei mais se eu li, se eu inventei, se eu mesclei, quem é o autor dessa frase, que o suicídio é um assassinato coletivo. Muitas pessoas se juntam para matar aquela pessoa. Concorda com isso? Pois é, isso me deixou muito arrepiado, eu fui procurar isso. Daí eu tenho um tio, o tio caçula, o irmão caçula do meu pai, se suicidou. Sério? E eu comecei assim a estudar os suicídios. Assim, quando eu podia, eu lia sobre suicidas. E comecei a ver que nem todos os suicídios eram suicídios. Às vezes se aproveitaram do tormento da pessoa, de uma certa dificuldade, não apenas para levá-lo ao suicídio, mas para matá-lo, para se livrar dele. E o caso do Zweig, eu acho que, no meu entendimento, foi um desses. Ele foi executado. Agora chegaremos na grande provocação. Por que ele deve morrer? Eu já me arrependi desse título, Vereza. Eu acho fantástico. Pois é, mas esse título é a influência do meu tradutor italiano. O Giovanni Ricciardi, um querido amigo, tão cuidadoso com as traduções, ele traduziu 2 romances meus para o italiano. Um é o Avanti Soldados para Trás, que ele deu um título belíssimo, Avanti Soldati dietro front, Avanti Soldados direto para o front, porque eles estavam numa retirada, não é? E durante a retirada da Laguna, na Guerra do Paraguai. E quando ele traduziu esse aí, ele disse, Dionísio, Lotte e Zweig, era o título original que a Leia tinha publicado, a editora Leia. Ele falou, Dionísio, Lotte e Zweig não diz nada. E na Itália eu preciso arrumar um título para os leitores italianos. E daí ele me propôs vários, ficou aqui em casa, na Barra da Tijuca conosco várias vezes, passava umas temporadas aqui para traduzir os romances, perguntava coisas que ninguém pergunta, não é? Sobre palavras. Por exemplo, uma vez ele perguntou, Dionísio, o que é mosca varejeira? É mosca do varejo? Tem mosca do varejo e mosca do atacado, aquele tipo de mosca, né? Da varejeira. Fazia perguntas que ninguém fazia. E depois, ele então lá da Itália me disse, ele disse, eu estou querendo botar esse título, Stefan Zweig deve morrer, em vez de Lotte Zweig. E eu concordei. Hoje, se eu publicasse, é uma escolha que não pode mais ser feita. O livro está aí com o título definitivo. Já mudei uma vez, mudar 3 seria demais. Eu colocaria, Stefan Zweig não deve morrer.
porque é uma bandeira que eu tenho, ele não pode morrer, pelo menos na nossa memória. Mas esse título aqui, do ponto de vista do totalitarismo, ele deve morrer. Ele deve morrer, Porque ele incomodava, mesmo morando em Petrópolis, ele incomodava o Terceiro Reich, não é isso? Olha, o Alberto Dines, biógrafo do Stefan Zweig, ele estava na BBC aguardando para dar uma entrevista à BBC sobre o Morte no Paraíso, sobre o caso Stefan Zweig, e encontrou o arquiteto do Reich, o Albert Spielmann, né? Que não sei se estou citando direito o nome dele, são tantas coisas, tantos nomes, e o Albert Speer, não é Spielmann, é Speer, o Albert Speer disse para o Dines o seguinte: o dia que o Stefan Zweig morreu, houve festa no Reich, o Reich celebrou. Esse era o arquiteto do Terceiro Reich. Terceiro Reich, o Albert Speer. Ele disse, ele foi arquiteto, mas foi responsável por toda a montagem do sistema de matar do militarismo alemão, né? Ele disse isso, houve festa no Reich, na cúpula do Reich, o dia que o Stefan Zweig morreu. Isto é, Hitler celebrou a morte do seu inimigo, porque ele era considerado inimigo dos primeiros inimigos do Reich. Agora, chegamos à grande pergunta. Eu fui visitar a casa do Stefan Zweig em Petrópolis. Eu devo elogiar, tecnologicamente, o primeiro mundo, áudios, vídeos. Quando eu voltei, meu querido Dionísio, achei tão bem feito, tão bem estruturado aqueles áudios, a limpeza, como se a Alemanha, com todo respeito, estivesse pedindo desculpas com aquela sofisticação a um erro grave que teria cometido com ele do acidente em Petrópolis. Eu estava muito curioso pelo teu olhar, quando você me disse que ia visitar a casa Stefan Zweig em Petrópolis, porque nos anos de 2003 em diante, até 2012, quando é publicado o romance, minha mulher, Michele, e eu, fomos muitas vezes lá, e a Michele, inclusive, fez várias fotos. Nós também fomos lá ao cemitério, encontramos o coveiro, porque estava muito difícil de localização do túmulo do Zweig. Tanto o Stefan Zweig quanto a Charlotte Altmann estão enterrados juntos lá no cemitério de Petrópolis, né? Então havia vários detalhes assim que parecia que aquelas coisas, aqueles lugares, aqueles objetos me falavam. Mas eu não tenho esse poder de expressão que você tem como ator. Então eu fiquei desejando que o Vereza vai lá e vai dar depois voz como pessoa ao Zweig. Porque eu faço no livro, Vereza, agora, para concluir a resposta a essa tua pergunta, que é tão feroz, eu faço no livro uma coisa assim: eu, humilde escritor brasileiro, não era nascido, estava nos mistérios da existência, nas profundezas dos mistérios insondáveis de por que para cá viemos e quando voltaremos, nessas profundezas. Era 1942, um escritor era assassinado aqui em Petrópolis e eu não era nascido. Eu nasço, a gente quase nunca usa isso no presente, né? Eu nasço 6 anos depois e eu escrevo o livro 2012, 70 anos depois dele ter sido executado. Mas foi depois de você visitar a casa ou antes? Que eu consegui, que me veio isso. Eu não sei te dizer o momento que veio. Eu queria escrever, eu já estava escrevendo. Agora, o eixo do romance, essa narrativa solar, me vieram de 2 momentos que eu sou capaz de lembrar hoje, assim, muito vívidos. Um é lendo um excerto, uns trechos de um seminário, depois eu li inteiro, em que participavam o Jacob Pinheiro Goldberg, a quem depois eu conheci, depois de ter publicado o romance,
e uma professora da Stanford University, Marília Librandi Rocha. E eles diziam e davam vários argumentos do ponto de vista psicanalítico. Jacob Pinheiro Goldberg é um grande psicanalista, evidências, indícios que concordavam com aquilo que eu timidamente achava, que ele não tinha se suicidado, nenhum dos dois. Então eu entrei corajosamente na narrativa. Quando eu chegava, cada vez que eu chegava lá na casa Stefan Zweig, tudo ali em Petrópolis me chamava assim: olha, conta a minha história, Dionísio. Não é essa que está circulando. Eu me sentia assim uma espécie de Cecília Meirelles contando o Romanceiro da Inconfidência, porque a Cecília Meirelles diz: o passado não abre a sua porta e não quer entender a nossa pena. E eu estava com tudo contra mim. Eu era amigo do Dines, eu escrevia no Observatório da Imprensa, meu editor era o Dines. Eu fui participar de um grande evento em Petrópolis, em que o Dines estava presente, eu também, e daí o Dines falou sobre Stefan Zweig e perguntaram: Dionísio, você está aí na mesa porque você está escrevendo um livro. O que você vai escrever? Pode adiantar para nós? Eu disse: eu vou dar voz a Lott. Eu fico comovido. Quando alguém, em qualquer área da vida, nada contra o óbvio, nada contra a corrente. Além, eu sou suspeito que eu sou seu amigo, mas você é o único escritor, com exceção do Goldberg, dessa jovem professora, Marília Librandi, que teve a coragem. Agora chegamos ao ponto crucial dessa conversa. Porque Dionísio teve a coragem de afirmar para o mundo, porque um livro vai para o mundo, que Stefan Zweig e Lott, sua esposa, foram assassinados e não se suicidaram. Quais são os indícios que te levaram a desconfiar, ou melhor, a ter essa certeza? O mais óbvio é aquilo que as pessoas querem esconder e que está evidente, manifesto numa decisão do presidente Getúlio Vargas, que decreta, que proíbe que haja autópsia. É o resumo do que Você pode repetir isso? Getúlio Vargas proibiu a autópsia nos corpos. Não deixou que fosse feita a autópsia. Quem quer esclarecer garante todos os meios para o esclarecimento. Ele queria esconder. É evidente que o Getúlio, pessoalmente, não tinha um interesse assim, pessoal, e é uma família de suicidas, a família Vargas, né? Temos que levar isso em questão também. O Getúlio, o pai se mata, nos Vargas tem o Getúlio se mata, o filho se mata e o neto se mata, não é? O Getúlio proíbe a autópsia. Depois tem assim, os primeiros que chegam ao local onde estão os corpos, entre os quais está a escritora chilena Gabriela Mistral, que nessa época morava em Petrópolis. Ela, inclusive, diz uma frase sobre o fato de as camas estarem juntas, porque dormiam separados. A Lott teria aproximado a cama para morrer abraçada com ele. A Gabriela Mistral diz a seguinte frase: ela era mais generosa do que ele. Isso mexeu muito comigo, porque aquela que é anulada, quem é anulado, quem é cancelado, sente as coisas de um modo diferente. Ela sabia que ela era tratada, em algum momento a gente não tem acesso à mente das pessoas, né? Mas em algum momento eu acho que a Lott teve certeza de que, mesmo mortos, a figura seria o Stefan Zweig, ela seria esquecida, porque se batalhava contra o esquecimento. A outra coisa, contra a memória, se batalhava a favor do esquecimento. A outra coisa, Vereza, que mexe muito comigo é que eles dizem que a substância que os matou é a adalina, mas em seguida mudam para a veronal, porque, e um médico me explicou isso, é que
Adalina não mata ninguém, não tem o poder de matar uma pessoa. Então mentiram. Le bougie ane le gambe corte, não é? As mentiras têm as pernas curtas. Em seguida, trocaram o nome da substância. Em vez de Adalina, então, colocaram Veronal. Depois tem os outros indícios são o seguinte: a Alemanha, neste período, estava em vinculações, alianças, não apenas de bastidores com o Brasil. Ela tinha base em Santa Catarina, abasteciam seus submarinos lá em São Francisco do Sul. Era nítida a presença alemã no Brasil. E o Getúlio, até 1942, ele vacila entre ficar do lado dos aliados ou do lado dos alemães. Então ele demorou a defender o Stefan Zweig, se é que algum momento o fez. E ele tinha muitas razões para ocultar que ele tinha sido executado. Porque pensa bem, você é presidente da República, vem um comando, entra no teu país e mata um cidadão a quem você deu abrigo, você não tem responsabilidade nenhuma com isso? Claro que você tem, né? Então um suicídio é melhor, porque daí quem se mata é o próprio. Dionísio, você faz, antes de cada capítulo, digamos assim, você cita Goethe. Por quê? O romance que eu escrevi, Goethe e Barrabás... Eu li. Muito bom. Obrigado. Que é sobre as más escolhas que fazemos na vida, me levou, de repente, a ver o seguinte: o Goethe é alemão, o Stefan Zweig é austríaco, eles têm umas semelhanças, umas afinidades muito de raiz, não é? Que é o grande Império Alemão, que é a grande pátria da Alemanha, a tal mãe pálida, não é? Do filme famoso. Então, eu trouxe algumas epígrafes do Goethe para lembrar. O Goethe também tem no meu modo de entender, a referência solar da obra do Goethe é você vender a alma ao diabo. O diabo dar tudo, né, em troca da alma. E tem um diálogo fantástico entre o Mefistófeles, né, com o diabo. Ele não consegue gastar toda a riqueza que o diabo deu. E o diabo lhe diz: experimentou a caridade? Isso é em Fausto? Em Fausto, no segundo Fausto, Você experimentou a caridade? Porque a caridade, para quem dá, é dizimadora, né? Um desperdício total. Agora, retomando o Rabino, o Rabino queria enterrar o casal aonde? No cemitério israelita do Rio de Janeiro, que não enterra suicidas. Então os rabinos sabiam que o casal não foi assassinado, não suicidou. Os rabinos sobem a serra e vão pedir os corpos ao Getúlio Vargas para enterrar no cemitério israelita do Rio. E o Getúlio nega. E os rabinos concordam. Tem uma denúncia de um rabino que a gente tem que... Não sei se a gente pode dizer que é denúncia. Eu quero que o Jacó Goldberg um dia explicite melhor isso. Em que ele vê o envolvimento de alguns rabinos nesta concordância com o Getúlio Vargas, que eles sabem que o casal não suicidou, mas concorda com o Getúlio de deixar os corpos lá. Caramba, o Getúlio estava em Petrópolis? O Getúlio passava o verão no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, e estava lá. O assassinato do casal Zweig se dá em fevereiro de 1942, logo depois do Carnaval. E depois tem outras evidências, Vereza, você me faz brotar a memória. O casal foi na semana anterior e comprou, 3 ou 4 dias antes do suicídio, que é narrado como suicídio, né, os 2 suicídios, abasteceu a despensa de víveres, de vários mantimentos e tal, para que se iam se matar. E você me lembrou que uma editora, que eu não vou citar o nome, antevendo o final trágico, parece que editou toda a obra do Stefan. Tem coisas muito estranhas ainda. Eu acho que outros deveriam voltar sua atenção para o casal Stefan Zweig e Charlotte Altmann e procurar esses outros indícios. A editora Coogan conseguiu a cedência
da obra completa do Stefan Zweig, dias antes dele morrer. Dias. E ele assinou isso. Depois tem uma outra coisa, logo depois da morte, assim que a morte é anunciada, se omitem 3 linhas da nota final, porque aquelas 3 linhas deixam uma dúvida sobre os motivos que teriam levado à morte. Não se fala, não se questiona se foi suicídio ou não, se dá como certo o suicídio, mas tem 3 linhas que praticamente deixariam mais leve para o Zweig a memória dele, a ponto do Thomas Mann dizer o seguinte: o Zweig se matou, ele é um covarde, nós precisamos resistir. E o filho do Thomas Mann se suicida. O Klaus. O Klaus, um pouco tempo depois. Suicida. Se suicida. E o pai, o Thomas Mann, não vai ao velório, nem ao enterro. Aquele que reprovou o Zweig não vai ao velório do Thomas Mann. Tem muitos mistérios rondando esse caso ainda. Eu quero enfatizar, esse livro é muito importante. Os que se preocupam com a verdade histórica, que leiam esse livro do Dionísio, que é Stefan Zweig Deve Morrer. O meu estimado Dionísio, eu queria que você virasse para essa câmera e concluísse essa nossa conversa. O que é que você acha? Quais são as perspectivas, digamos, otimistas desse nosso podcast? Bem, eu não dou muito valor ao que eu falo, dou mais valor ao que os outros falam, ao que os outros dizem. Quero lembrar, para concluir, 2 coisas. A Teresa d'Ávila, a quem dediquei também um romance, dizia que na vida o mais importante de tudo é a coragem. Você tem que ter coragem. E o outro que eu quero lembrar é o Fernando Pessoa, que diz: é minha a parte feita, o por fazer é só com Deus. Eu queria convidar os ouvintes, a quem estiver vendo o podcast do meu querido amigo Carlos Vereza, que conheci lá nos anos 70, quando eu começava a ser roteirista e aprendi muito com ele, eu queria convidá-los a vocês, não interessa o ofício que você tenha, procure saber mais sobre Stefan Zweig e Charlotte Altman, porque há muito a descobrir. Eu levantei uma pontinha do iceberg. E, inclusive, o Jacob Goldberg sabe mais coisas e ainda não escreveu também. Obrigado, Vereza. Palmas, por favor. Palmas para você.